eu já vi vários tipos diferentes de provas do Teorema de Pitágoras, e eu separei aqui para mostrar para vocês o que eu acho mais legal, o que eu acho mais fácil até de entender, né? Então, eu vou primeiro exibir aqui uma animação com a construção da estrutura que vai fazer a gente provar o teorema, tá? Então, primeiro só vou mostrar a animação e depois a gente volta para a tela do Paint para a gente ir vendo minuciosamente o que está acontecendo, tá? Então, vou soltar a animação aí. Então, vamos lá. O que aconteceu naquela animação? Agora eu estou aqui com a figura paradinha, né, estática, para a gente poder analisar. Eu peguei 4 cópias desse triângulo aqui e encaixei nessa disposição aqui. O que parece que eu formei aqui? Parece que eu formei um quadradão aqui fora, um quadradão aqui, e um outro quadrado aqui dentro. Tá? Bom, primeiro, a gente vai ter que, de fato, provar que são quadrados, né? Tanto o de fora quanto o de dentro, se é que são. Tá? A gente não pode se levar pelo o que parece é. A gente não pode cair nessa. Se a gente quer considerar as características de um quadrado, a gente tem que provar que de fato é um quadrado. Né? Depois que a gente conseguir provar que a gente tem um quadradão ali fora e um quadrado inclinado ali dentro, a gente vai chegar na expressão do teorema de Pitágoras usando o cálculo de área. Tá? Então, é um jeito fácil de chegar na expressão. Lembrando, o enunciado do teorema de Pitágoras diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, tá? E aí a gente usa aqueles nomes, né? Os lados que formam o ângulo de 90 graus se chamam catetos, tá? E esse terceiro lado se chama hipotenusa. E o enunciado do teorema de Pitágoras fala: em todo triângulo retângulo, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida da soma dos quadrados dos seus catetos. Tá? Vou chamar aqui cateto 1, cateto 2, né? Tanto faz. Tá? Ou o contrário, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? Então, eu preciso provar, preciso concluir isso aqui. Tá? Então, vamos voltar para essa figura aqui. E aí, primeiro, como que eu provo que... Vou começar aqui com esse de dentro. Como que a gente prova que essa coisa laranja aqui, que esse quadrilátero laranja, de fato é um quadrado? Bom, a gente primeiro precisa saber o que é um quadrado. Não é só qualquer coisa de 4 lados, tá? Ou 4 lados iguais, né? Como tem gente que pode achar que basta. Além de ter 4 lados iguais, e aqui eu tenho uma super tecnologia que ajuda a entender isso. Repara, eu tenho aqui 4 canudinhos de mesmo tamanho, ok? E aí você fala, então você só consegue formar um quadrado com isso. Não, 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 não. Eu consigo formar, por exemplo, isso aqui. Tá? Então tem um quadrilátero com 4 lados iguais que não formam um quadrado. Então, para ser quadrado, não basta ter os 4 lados iguais. Além dos 4 lados iguais, ele tem que ter os 4 ângulos internos também de mesma medida, também iguais. Tá? Então, se eu quero provar que esse quadrilátero laranja de fato é um quadrado, eu tenho que provar que ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais. Tá? Assim como a gente provou lá o teorema de que todo triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180 graus, também tem um teorema, e aí ele vai meio que a reboque desse do triângulo, que todo quadrilátero tem a soma dos 4 ângulos internos iguais a 360. Tá? É só dividir em 2 triângulos. É assim que se prova o teorema. Tá? Traça uma diagonal e pronto, você tem um triângulo de um lado, o triângulo do outro, 180 mais 180, plim. Tá? Ganhou aí um novo teorema. Tá, então se eu tenho que ter os 4 ângulos internos iguais e a soma desses 4 dá 360, quanto que tem que valer cada um deles?
né? 360 dividido em 4 partes iguais, 90 graus. Então, eu tenho que provar que... Bom, e aí foi meio por construção, né? Todos esses 4 lados laranjas, eles foram obtidos como uma cópia desse triângulo aqui. Tá? Então, já tenho garantido que todos esses outros 3 lados também têm a mesma medida. C, C e C. Então, agora, na verdade, só falta provar que esses 4 ângulos internos aqui formam 90 graus. Tá? E não é difícil. Tá? Pensa o seguinte. Bom, eu comecei aquela construção, né, pegando aquele único triângulo rosa e copiando ele em volta. É um triângulo retângulo, né? Vocês devem ter reparado aqui que eu tenho um ângulo reto aqui formando entre os lados A e B, o lado azul e o lado rosa. Tá, por que isso é interessante? Aqui, então, tá, eu vou ter um certo ângulo alfa, que eu vou chamar de alfa, não sei a medida, e aqui esse outro ângulo agudo daquele triângulo, ele vai ter uma... Vou botar de outra cor para não achar que é o mesmo, que é a mesma medida. Vou botar de vermelho aqui. Eu tenho aqui esse outro ângulo interno, que tem uma certa medida beta, que eu vou chamar de beta. Tá? O que tem de interessante entre esses dois valores, alfa e beta? Tá? Repara, se a soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser igual a 180, e aqui eu já tenho 90, tá? Então, esse alfa e beta tem que formar os 90 que faltam. Tá? Então, alfa mais beta também tem que ser igual a 90 graus. Tá? Enfim, trocando em miúdos é dizer o seguinte, os 3 ângulos internos somados, alfa, beta e 90 graus, tem que totalizar, tem que somar 180 graus. Ou seja, alfa mais beta tem que ser igual a 90 graus. Tá? E aí, esse segundo triângulo aqui, por exemplo, ele é uma cópia desse primeiro. Foi assim que foi construída essa figura. Tá? Então, quanto vale esse ângulo aqui? Tá? Repara, é o ângulo entre o lado azul e o lado laranja. Vamos olhar aqui para a nossa figura original, para o nosso triângulo original. O ângulo entre o lado azul e o lado laranja é o ângulo alfa. Tá? Então, já vou colocar aqui, vou botar na mesma cor para ajudar a identificar. Esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Né? Quando eu copiei esse triângulo, né, que eu copiei ali e girei, esse aqui ficou sendo o ângulo alfa. Tá? E por que eu estou falando isso? Calma aí, isso aqui eu vou ter que apagar, porque eu não sei ainda se é 90 graus. Tá? Eu preciso concluir que é 90 graus. Porque olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho, então, eu coloquei esse lado rosa e esse lado azul colineares, né, formando uma mesma reta. Tá? Então, eu tenho aqui um ângulo alfa, um ângulo misterioso, que eu vou pintar de azul aqui e chamar de x. E, completando esse ângulo raso, o meu ângulo beta. Tá? Então, eu tenho aqui alfa mais x mais beta formam um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Ou seja, eles somados dão 180 graus. Espera aí, mas lembra o que a gente falou sobre os valores de alfa e beta? Alfa mais beta dá 90 graus. Então, esse mais esse dá 90 graus. Então, quanto sobra para esse ângulo x? Os 90 que faltam para completar o 180. Então, x igual a 90 graus. Tá? E aí, esse mesmíssimo raciocínio pode ser aplicado para descobrir que esse ângulo também é de 90 graus. Tá? Esse terceiro ângulo também é de 90 graus. E esse último aqui também vai ser 90 graus. Tá? Então, consegui provar que esse quadrado, que esse quadrilátero laranja, de fato, tem, além dos 4 lados iguais, os 4 ângulos internos iguais. Portanto, é um quadrado. Beleza. Tá? Agora, o de fora. Tá? Esse é mais fácil, porque foi por construção. Tá? Esse ângulo aqui é reto, tá? É de 90 graus, então todas as cópias vão ter esse ângulo aqui de 90 graus. Tá? Aqui, aqui e aqui.
tudo 90 graus. Tá? E todos os lados também têm a mesma medida, porque vai ser sempre esse pedacinho azul, que eu chamei de A, e esse pedaço rosa do lado, que eu estou chamando de B. Então, os 4 lados desse quadradão de fora vai ter a medida A mais B. Né? Sempre essa parte azul, parte rosa. Aqui, ó, parte azul, parte rosa. Parte azul mais parte rosa. E aqui, parte azul mais parte rosa. Tá? Então, esse quadrilátero aí de fora também tem os 4 lados do mesmo tamanho, todos medem A mais B, e os 4 ângulos internos iguais a 90 graus. Tá? Então, ufa, agora sim, eu posso garantir aquilo que eu já imaginava só de ver, que eu tenho 2 quadrados aí, o quadradão de fora e o quadradinho laranja aí dentro. Tá? Agora vamos ver a área dessas figuras, que aí sim vai permitir a gente concluir o teorema. Como que eu posso calcular a área do quadradão de fora? Tá? Sabendo agora que é um quadrado. Lembrando agora que esse lado aqui mede A mais B. Tá? A área desse quadradão todo, eu posso calcular como A mais B ao quadrado. Né? Lado vezes lado, A mais B vezes A mais B. Vou botar assim, A mais B vezes A mais B. Tá? Só que tem um outro jeito de eu calcular a área desse quadradão. É eu fazer a soma das áreas dessas regiões, dessas 5 regiões que eu tenho aqui. Tá? Essa região desse triângulo, mais essa, mais essa, mais essa, e mais essa branca aqui. Tá? Formada pelo quadrado laranja. Tá? Então, o somatório dessas 5 regiões vai ser idêntica à área do quadradão. Tá? Bom, vamos fazer aqui. Quanto dá a área de um triângulo desse aqui? Tá? Como os outros são iguais, depois é só eu multiplicar por 4. Né? A área de triângulo, tá? é base vezes altura dividido por 2. Tá? Como é um triângulo retângulo, eu posso colocar, né, convenientemente, a base e a altura, esses lados perpendiculares. Base e altura tem que ser perpendiculares, tem que formar 90 graus. Ótimo, já tenho aqui. Tá? Então vai ser, posso colocar base vezes altura, A vezes B, dividido por 2. Tá? Então vou ter esse aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, 4 vezes base vezes altura sobre 2. Falta só agora essa quinta região, que é o quadrado de lado C. E quanto mede a área de um quadrado de lado C? C vezes C, né? Que é C ao quadrado. Tá? Então, as duas formas de determinar a área do quadradão. Fazendo ladão vezes ladão e fazendo a soma dessas 5 regiões. Os 4 triângulos rosas mais esse quadrado de lado C. Tá? Pronto, agora pau nas contas e vai sair aí o teorema. Tá? Aqui eu tenho que fazer todas as distributivas, né? Então, primeiro vezes o primeiro vezes o segundo, mais segundo vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Vai ficar A vezes A ao quadrado, mais primeiro vezes o segundo, A vezes B, mais segundo vezes primeiro, B vezes A, que é a mesma coisa que A vezes B, mais segundo vezes segundo, B vezes B, que é B ao quadrado. Aqui, eu já vou fazer direto para não... eu consigo simplificar essa conta aqui. Esse 4 eu consigo simplificar com esse 2. Tá? Aqui vai sobrar 2 e aqui vai sobrar 1. Né? Dividindo em cima e embaixo por 2. Então vai sobrar 2 vezes AB, dividido por 1, que é a mesma coisa, né? Não preciso colocar, posso suprimir. E mais C ao quadrado. Vamos lá. A ao quadrado mais... Olha o que eu tenho aqui. Fulaninho mais ele mesmo. Uma coisa mais ela mesma é 2 vezes essa coisa. Tá? Então aqui vai ficar 2 vezes AB. Tá? E o resto continua. Mais B ao quadrado igual... Olha, aqui desse lado eu também tenho 2 vezes AB. Tá?
Coloquei até aí com uma cor destacada, para ficar evidente que a gente pode, então, simplificar essa equação subtraindo dos dois lados esse 2AB. Tá? Pegando esse lado aqui e subtraindo 2AB, eu vou anular isso aqui. E também desse outro lado, obviamente, também tem que fazer a mesma conta para não desequilibrar a equação. Subtraindo também vou anular esse 2AB. E o que vai sobrar aí para mim? A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. E vem cá, quem são A, B e C? São os lados desse meu triângulo retângulo rosa original. A e B são os catetos, os lados que formam o ângulo de 90, e C é esse terceiro lado que a gente chama de hipotenusa. Tá? Então a gente acabou de provar que para qualquer que seja o triângulo retângulo, tá? Eu vou inverter aqui, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida de um cateto ao quadrado mais a medida de outro cateto, né, do segundo cateto, ao quadrado. Então está aqui provado o Teorema de Pitágoras.